O artigo de A Sentinela que nós vamos estudar hoje tem como tema: Escute a voz do bom pastor. Em que sentido escutar a Jesus Cristo? Nós podemos escutar a Jesus Cristo em nossos dias, sendo que Ele não está presente aqui na terra, mas está nos céus? E em quais aspectos nós precisamos escutar a Ele? Bom, nesse primeiro artigo que nós vamos estudar, nós vamos aprender duas coisas em que podemos escutar a voz de Jesus. Duas coisas que devemos parar de fazer: ficar excessivamente ansiosos com coisas materiais e parar de julgar outros. No próximo artigo, nós também vamos ver algumas coisas em que podemos escutar a voz do bom pastor Jesus. Coisas que nós devemos fazer. Mas o estudo de hoje vai se concentrar nesses dois pontos: evitar ser ansioso demais em coisas materiais e evitar julgar outros. E para entendermos bem esse estudo, que está debaixo do texto de João 10,16, elas escutarão a minha voz, nós vamos começar agora com a leitura do parágrafo 1, e para isso convidamos nosso irmão Denis de Borba. Jesus comparou a amizade que ele tinha com seus discípulos com o carinho que um pastor tem por suas ovelhas. Essa comparação faz todo o sentido. Isso porque, assim como as ovelhas, os discípulos conhecem bem a voz do seu pastor. Um turista viu exatamente isso acontecer. Ele disse: "A gente tentou filmar algumas ovelhas e queria que elas chegassem mais perto. Mas não tinha jeito, elas não vinham porque não conheciam a nossa voz. Daí chegou um menino que era o pastor delas. Foi só ele chamar e elas foram atrás dele." Pergunta do parágrafo 1. Por que Jesus comparou seus discípulos a ovelhas? Irmão Tiago Rolim? Porque foi a melhor comparação que pode ser feita, né? Porque conforme o parágrafo diz, as ovelhas elas escutam a voz do pastor. E é interessante que até mesmo nesse exemplo que o parágrafo dá, mostra como isso acontece, quando um turista tentou chamar as ovelhas, mas elas não escutaram. Mas quando o pastor veio e chamou, aí sim elas ouviram. Muito obrigado, Tiago. Irmão Lianas? Interessante as palavras do próprio Jesus a respeito desse aspecto, né? Em João 10,14, ele diz: "Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem." Então, realmente é uma relação muito achegada, e é interessante como as ovelhas são realmente assim, né? A personalidade delas em relação ao pastor, que dá boa atenção. Então, essa comparação é muito apropriada. Obrigado, Molianos, por destacar também o texto bíblico. Parágrafos 2 e 3. Essa experiência nos lembra do que Jesus falou sobre os seus discípulos. Jesus disse que eles escutariam a voz dele. Mas, se Jesus está no céu, como podemos escutar a voz dele? Nós escutamos a voz do nosso pastor, Jesus, quando fazemos as coisas que ele nos ensinou. Neste estudo e no próximo, vamos falar sobre algumas coisas que Jesus nos ensinou. Ele falou de coisas que devemos parar de fazer e de coisas que devemos fazer. Primeiro, vamos ver duas coisas que Jesus disse para pararmos de fazer. Parágrafos 2 e 3, a pergunta A. Nós escutamos a voz de Jesus quando fazemos o quê? Irmã Jardelina? Então, nós escutamos a voz do nosso pastor Jesus Cristo quando fazemos as coisas que ele nos ensinou. Muito bom, obrigado, irmã Jade. Irmã Graciele? O texto de Mateus fala de construir uma casa com uma fundação bem firme, né? Então, quando nós estudamos a Bíblia, é como se nós sem meditação, é como se estivesse construindo sobre areia. Mas quando estudamos, meditamos e aplicamos, é como se a gente tivesse com um alicerce bem fundo. Muito bom, Graciele. Obrigado por esses detalhes a mais. E a pergunta B, o que vamos ver neste estudo e no próximo? Irmão Danilo? Nós vamos falar sobre algumas coisas que Jesus nos ensinou.
nesse estudo vamos ver coisas que nós devemos parar de fazer e no próximo estudo coisas que nós devemos fazer. Obrigado, Danilo. Vamos passar então ao primeiro subtópico. Parem de ficar excessivamente preocupados. E nós vamos pedir ao irmão Denis para fazer a leitura do texto de Lucas, capítulo 12, versículo 29, e na sequência ele irá fazer também a leitura do parágrafo. Parágrafo 4. Lucas 12, 29 diz: Assim, parem de procurar o que comer e o que beber, e parem de ficar excessivamente preocupados. Jesus disse para os seus discípulos que eles deviam parar de ficar excessivamente preocupados com coisas materiais. Com certeza, esse é um bom conselho e queremos colocá-lo em prática na vida. Mas às vezes pode ser muito difícil fazer isso. Por quê? Parágrafo 4, a pergunta. De acordo com Lucas, capítulo 12, versículo 29, o que pode nos deixar excessivamente preocupados? Irmão Adriano? Então, segundo o versículo 29 aqui de Lucas, ficar preocupado excessivamente com coisas materiais, né? E o versículo fala, né? O comer e o beber. Então, se a gente ficar preocupado excessivamente, isso vai ser ruim. Muito bem. Obrigado, Adriano. Irmão Mariano? Um detalhe interessante é que Lucas, capítulo 12, facilmente pode ser confundido com o Sermão do Monte. Mas o que foi dito em Lucas, capítulo 12, foi na Judeia. O Sermão do Monte foi em Galileia. Então, Jesus repetiu 2 vezes o mesmo ensino e confirma que o parágrafo diz: com certeza é um bom conselho e queremos colocá-lo em prática. Muito obrigado, irmão Mariano, por esse detalhe extra, por essa pesquisa. Parágrafo 5. Muitas pessoas ficam preocupadas com as coisas do dia a dia, como ter o que comer, o que vestir e onde morar. Algumas dessas pessoas vivem num país onde existe muita pobreza e onde é difícil encontrar emprego. Em uma situação assim, pode ser difícil conseguir o sustento para a família. Em outros casos, pode ser que a pessoa que sustentava a casa tenha falecido, o que pode deixar a família com dificuldades econômicas. E, por causa da pandemia da Covid-19, muitas pessoas perderam o emprego e estão passando necessidade. Se você está enfrentando uma dessas situações, o que você pode fazer para seguir o conselho de Jesus e parar de ficar preocupado? Parágrafo 5, a pergunta. Por que algumas pessoas ficam preocupadas em conseguir o sustento? Irmão José Carlos? Então, muitos ficam preocupados, né, com a perda de emprego, a morte de alguém que sustentava a família, talvez a perda do emprego devido à própria pandemia, né? Então, essas coisas causam preocupações que vai afetar diretamente coisas como a alimentação, a vestimenta e a moradia. Muito obrigado, irmão José Carlos. Irmã Gisele? E o texto citado no parágrafo de Eclesiastes 9:11 menciona que nós estamos sujeitos ao tempo e ao imprevisto. Vem sobre todos nós. Então, esse texto nos ensina que Jeová não impede que essas coisas aconteçam, não nos livra de problemas. Mas o ponto é, mesmo preocupados, como que a gente pode seguir o conselho de Jesus? Muito bom. Obrigado por compartilhar o texto. E o que tem acontecido aqui no país, em especial, que também poderia causar ainda mais ansiedade pelas coisas materiais? Talvez queiram comentar, né? Está bem vivo na televisão. Irmão Renato? Então, acontecem algumas tragédias e nessas tragédias as pessoas perdem casa, elas perdem tudo, na verdade. Todo o sustento, todo o trabalho que ela lutou a vida toda. E isso pode fazer com que ela fique preocupada, porque de imediato ela não tem onde morar. Talvez ela consiga um abrigo e venha a preocupação do que vai comer amanhã, como sustentar a sua família, como recomeçar. Então, tudo isso são preocupações válidas, mas o conselho de Jesus é que nós não devemos nos preocupar com excesso, não ficar preocupados excessivamente com essas coisas. Muito obrigado, Renato.
por destacar o que tem acontecido. Irmão Joel? E justamente esse conselho de Jesus é muito válido porque, conforme até mencionado no texto de Eclesiastes 9:11, são acontecimentos trágicos que estão fora do controle humano, né? Ninguém pode prever quando vai acontecer, eles não foram predestinados. Então, são circunstâncias que são estranhas, até mesmo improváveis de acontecer, mas acontecem por conta do tempo imprevisto, né, que está sujeito a todos nós. Então, são situações desagradáveis realmente. Então, por isso que nós devemos levar muito a sério esse conselho de Jesus. Muito obrigado, irmão Joel. E obrigados a todos por comentarem situações do nosso dia a dia, né? Talvez possa consolar, em especial, alguns irmãos que estão enfrentando esses problemas agora. Leitura do parágrafo 6. Uma vez, Pedro e os outros apóstolos estavam no meio de uma tempestade no mar da Galileia. Daí, eles viram Jesus andando por cima das águas. Então Pedro disse: Se é o Senhor, ordene-me, Senhor Jesus, que eu vá ao seu encontro por cima das águas. Jesus disse: Venha. E Pedro saiu do barco e andou por cima das águas, dirigindo-se a Jesus. Mas veja o que aconteceu com Pedro depois disso. Ao olhar para o vendaval, ficou com medo. Quando começou a afundar, gritou: Senhor, salve-me! Então Jesus segurou Pedro e não deixou que ele afundasse. É interessante notar que Pedro só conseguiu andar por cima das águas enquanto olhava para Jesus. Mas quando Pedro olhou para a tempestade, o medo tomou conta dele e ele começou a afundar. Parágrafo 6, a pergunta: o que aconteceu certa vez com o apóstolo Pedro? Irmã Keila? Ele e outros apóstolos, então, estavam no mar da Galileia, quando veio uma tempestade. E, nesse momento, eles viram Jesus vindo na direção deles, andando por cima das águas. E Pedro, ele pediu para Jesus que ele também andasse ali por cima das águas. E Jesus chamou ele para que fosse. E o interessante é que Pedro, ele conseguiu andar por cima das águas. Mas conforme o relato aqui de Mateus nos mostra, a partir do momento que Pedro parou de olhar para Jesus e começou a olhar para a tempestade, ele começou a afundar. Então, Jesus teve que resgatá-lo ali. Então, mostrou que o fato de ele desviar o olhar de Jesus é que atrapalhou ele e realmente fez ele afundar. Excelente, irmã Keila. Muito obrigado. A irmã Graciele? É interessante que Pedro que se colocou nessa situação, né? Quando ele viu Jesus, ele se convidou, né? Então, ele tinha total confiança de que ele conseguiria fazer aquilo. E realmente conseguiu, até começar a observar o vendaval em volta, né? Então, a importância de manter o foco em nossa determinação, aliás, nossa designação ou alguma escolha que façamos, né? Que seja para servir a Jeová. Muito obrigado, Graciele. Irmão... Pode ficar à vontade. E o relato de Mateus, capítulo 14, no versículo 30, explica para nós o que aconteceu com ele, né? Quando ele deixou de focar em Jesus e olhou para a tempestade, ele sentiu medo. Então, esse medo que ele sentiu por estar naquela situação fez com que ele começasse a afundar e Jesus precisou ajudá-lo. Obrigado, irmão Baguetas. Excelente comentário. Vejamos agora o parágrafo 7. Nós podemos aprender uma coisa importante do que aconteceu com Pedro. Quando Pedro saiu do barco, nem passou pela cabeça dele que ele poderia se distrair e começar a afundar. Ele queria chegar até Jesus andando por cima das águas, mas acabou se distraindo e olhando para a tempestade. Assim como Pedro precisou de fé para andar por cima das águas, nós também precisamos de fé para enfrentar os nossos problemas. Se deixarmos de nos concentrar em Jeová e nas promessas dele, corremos o risco de acabar afundando também, ou seja, perder a nossa espiritualidade. Por isso, precisamos continuar focados em Jeová e confiar que ele vai nos ajudar a enfrentar os problemas. Mas como podemos fazer isso? Parágrafo 7. O que podemos aprender do que aconteceu com Pedro? Gustavo? Que duas coisas são importantes, né? Que é a questão da fé e do foco. Porque Pedro ele quis andar sobre as águas, então isso foi necessário fé. E ele conseguiu fazer isso por um momento.
Então, assim também nós precisamos de fé para enfrentar os nossos problemas. Mas Pedro perdeu o foco e por isso ele acabou afundando. Então, nós também precisamos manter o nosso foco. Focados em quê? No caso, focados em Jeová. Sabemos que no caso de Pedro a tempestade não deixaria de existir. No nosso caso também os problemas não vão deixar de existir. Mas focarmos em Jeová vai nos ajudar a mantermos bem forte a nossa espiritualidade. Muito obrigado, irmão Gustavo. Excelente. Irmão Marcelo? Interessante a colocação que o parágrafo faz, que quando Pedro saiu do barco, provavelmente nem passou pela cabeça dele que ele poderia se distrair e começar a afundar. Então ele começou bem, ele tinha fé, mas o problema é que as pressões do mundo, e esse mundo foi feito para nos distrair e nos afastar de Jeová. Então é muito fácil perder o foco, nos distrairmos e começarmos a afundar com esse mundo condenado por Jeová, dominado por Satanás. Muito obrigado, irmão Marcelo. E nós temos uma gravura referente aos parágrafos 6 a 8, que mostra algumas coisas que poderiam ser como uma tempestade, né, que nos distraem. Quem gostaria de comentar essa gravura, por gentileza? Vamos ouvir irmã Roberta. Então, aqui a gente vê uma série de coisas acontecendo com esse irmão, né? Primeiro, ele perde o emprego. Aí, como resultado, tem pouco dinheiro. Aí isso influencia até na alimentação, né, dos filhos dele. Em seguida, ele precisa até se mudar, que a casa que ele está, ele não tem mais dinheiro para poder ficar lá. Então, é uma tempestade de coisas acontecendo, né? Muitas tragédias acontecendo na vida dele. E aí pode ficar fácil ele perder o foco, começar a olhar agora mais para os problemas do que para Jeová. Aí é o que a gente vê, né? Ele está começando a balançar, né? Muito bom, bem destacado, minha Roberta. Obrigado. Então, nós vimos alguns problemas que são como vendavais, mas como a Bíblia e a experiência de servos fiéis do tempo atual podem nos ajudar nesse momento difícil. Vamos ver isso a partir agora do parágrafo 8. Lembre que o nosso amoroso Pai, Jeová, promete que vai cuidar de todas as nossas necessidades materiais, se colocarmos as coisas espirituais em primeiro lugar. Então, em vez de ficarmos ansiosos com os nossos problemas, precisamos confiar em Jeová. Ele sempre cumpre o que promete. Se Jeová cuida dos pássaros e das flores, podemos ter certeza que Ele vai cuidar de nós. Ele sempre vai nos dar o que comer e o que vestir. Não precisamos ficar ansiosos com isso. Assim como os pais cuidam das necessidades materiais dos filhos e fazem isso por amor, Jeová, que nos ama tanto, também vai cuidar das nossas necessidades materiais. Não precisamos ter nenhuma dúvida de que Ele vai cuidar de nós. Parágrafo 8, e até gostaríamos, antes da pergunta, incentivar os irmãos a ficar bem à vontade para comentar os textos aqui não transcritos. Por que não precisamos ficar ansiosos com nossas necessidades materiais? Irmão José Carlos? Então, conforme vemos, né, em Mateus 6, 33, Jeová ele prometeu, né, que cuidaria das nossas necessidades materiais, desde que nós coloquemos o reino em primeiro lugar. Então, o ponto é, se confiarmos, né, na promessa que Jeová fez, e nós também cumprimos a nossa parte, né, nessa promessa de buscar primeiro o reino, com certeza Jeová vai cuidar de nós. Muito bom, irmão José. Obrigado. Irmão Danilo? A gente pode pensar também um pouco do que Jeová já fez, né? Por exemplo, aqui em Deuteronômio, capítulo 8, mostra coisas que Jeová fez pelos israelitas, né? Eles estavam num deserto, onde é difícil encontrar água, e Jeová deu água para eles. No deserto também era difícil ter alimento, mas Jeová alimentou eles com maná. Jeová fez com que todas as necessidades deles fossem supridas, né? A roupa não se gastou, e isso por 40 anos, numa situação tão difícil. Então, se a gente para pensar em coisas que Jeová já fez, já cuidou dos servos dele no passado, e às vezes até na nossa própria vida, se a gente para meditar isso, a gente vai ter maior confiança, maior fé, e não vamos ficar ansiosos. Obrigado, irmão Danilo. Vamos escutar o irmão David? E como nós sabemos, até mesmo os pais humanos fazem o melhor para procurar ajudar os filhos.
Então, quanto mais Jeová, que demonstra tanto amor para conosco. E esse texto aqui de Mateus capítulo 6 nos mostra, os versículos 32 e 33, que Jeová ele já sabe o que a gente precisa. Então, talvez ele conheça melhor a nossa situação, ou ele conhece melhor do que nós mesmos. Então, nós podemos ter total confiança de que Jeová sempre proverá o necessário. Obrigado, irmão David. Excelente ponto também, Esdras. E o texto de Filipenses 4, 6 e 7 também é muito bonito, que nos ajuda qual é a fórmula para transformar essa ansiedade numa calma, no contentamento, que é a oração. Fazer oração de coração a Jeová, entregar a ansiedade para Ele, e aí o resultado vai ser impressionante. O versículo 7 fala que a paz supera as ansiedades, as preocupações, né? E essa paz é aquele contentamento de saber que Jeová vai cuidar, e vem da oração e da confiança plena nele. Obrigado, Moesdras. Bom ponto também. Ainda, irmão Renato? Se a gente for lembrar de novo aqui do relato de Pedro, a situação ainda era a mesma, mas no início ele tinha fé, ele focava em Jesus ou no seu trabalho e ele não afundava por isso. A situação continua a mesma, ainda havia uma tempestade, mas quando ele mudou o foco da sua mente, ele começou a afundar. Talvez a gente vai passar por um problema e a gente não sabe o tempo que esse problema vai durar, mas é importante nós continuarmos mantendo o foco. Se nós desviarmos, talvez, do foco espiritual, buscando outros interesses, essa paz de Jeová talvez não vai existir em nós. E aí a gente vai ficar ansiosos mesmo, com esses problemas que talvez durem pouco tempo. Não os 40 anos que os israelitas passaram e Jeová cuidou, mas nesse pouco tempo ainda não, nós seremos cuidados por Jeová, mas não vamos perceber isso. Muito obrigado, irmão Renato. Quanto encorajamento nesse parágrafo, não? Bons textos para a gente ter guardado na nossa memória. Parágrafo 9. Veja uma experiência que mostra como Jeová pode cuidar das nossas necessidades materiais. Um casal de pioneiros dirigiu por mais de 1 hora para buscar algumas irmãs que viviam num lugar para refugiados. Eles iam levá-las para a reunião. O irmão disse: "Depois da reunião, convidamos as irmãs para comer alguma coisa com a gente. Daí lembramos que não tínhamos nada em casa para oferecer. E agora, o que o casal ia fazer?" O irmão contou: "Quando chegamos em casa, tinha 2 sacolas de compras cheias de comida na frente da nossa porta. A gente não sabe quem deixou as sacolas lá. Jeová realmente cuidou de nós." Um tempo depois, o carro deles, que era velho, quebrou. Eles precisavam muito do carro para ir para a pregação, mas não tinham dinheiro para consertá-lo. Então eles levaram o carro no mecânico e, enquanto ele estava fazendo o orçamento, um homem veio e perguntou: "De quem é esse carro?" O irmão disse que era dele, mas que precisava de conserto. Daí o homem disse: "Não tem problema. A minha esposa quer exatamente esse tipo de carro e justamente nessa cor. Quanto você quer por ele?" No fim, o irmão conseguiu dinheiro suficiente para comprar outro carro. Ele comentou o seguinte: "Eu não preciso nem dizer como a gente se sentiu no final daquele dia. Aquilo tudo não foi coincidência. Com certeza, foi Jeová que fez tudo aquilo acontecer." Parágrafo 9. O que você aprendeu com a experiência de um casal de pioneiros? Irmão Adriano? Então eu aprendi que Jeová ele gosta de surpreender os seus servos, ele cuida muito bem, né, como a gente viu também nos últimos parágrafos, e também ele não promete, como a gente viu nesse casal, ele não promete dar talvez um luxo, mas ele promete cuidar exatamente do que as pessoas, os servos dele precisam. Muito bom, Adriano, obrigado. Irmão Gustavo? E algo que eu achei interessante foi porque eles já estavam fazendo bastante para Jeová, né? Eles já estavam como pioneiros, eles resolveram ajudar umas irmãs que estavam ali no campo de refugiados, aí para a reunião, e só quiseram fazer algo mais. Mas Jeová estava atento para todos os esforços que eles faziam, né? Não é à toa que Jeová fez, então, que, mesmo eles sem nada em casa, surgisse ter algo para eles poderem oferecer. Então, Jeová está bem atento também a tudo que nós fazemos, todos os nossos esforços, e também está ali atento ao que Ele pode fazer para nos ajudar. Obrigado por essa aplicação também, Gustavo.
Irmã Gisele? E Jeová surpreendeu esse casal até em coisas simples, né, do dia a dia, como uma refeição. Eles queriam ser hospitaleiros com as irmãs, né? Mas Jeová os abençoou por essa atitude, né? Então eles não ficaram parados. Também na questão do carro, né? Procuraram um mecânico. Então há necessidade mesmo de ficarmos observando o nosso dia a dia e ver a mão de Jeová, né? Ver que Jeová realmente abençoa quando nós damos o primeiro passo. Muito bom. Boas aplicações, irmãos. Muito obrigado. Parágrafo 10. Jesus disse para não ficarmos tão preocupados com coisas materiais. E quando nos esforçamos em obedecer essas palavras, Jeová com certeza nos ajuda com tudo o que precisamos. Pense um pouco nas dificuldades que vimos no parágrafo 5. Pode ser que, até o momento, Jeová tenha usado alguém da sua família para trazer o sustento para casa. Ou talvez você tenha um emprego e, por isso, consiga sustentar sua família. Mas mesmo que você perca o seu emprego, ou que a pessoa que sustenta sua família não possa mais fazer isso, de um jeito ou de outro, Jeová vai continuar cuidando de vocês. Você pode ter certeza disso. Mas agora vamos ver outra coisa que Jesus disse para pararmos de fazer. Antes da leitura da pergunta do parágrafo 10, vamos ler esse texto de Salmo, capítulo 37, versículo 5. Quem que poderia nos ajudar com a leitura desse versículo, por favor? Vamos escutar nosso irmão David. Entregue o seu caminho a Jeová, confie nele, e ele agirá em seu favor. Obrigado, David. Pergunta do 10. Pensando no Salmo 37:5, que confiança podemos ter? Irmã Jardelina? Então, que quando, como o texto disse, né, entregamos nosso caminho, ou seja, nos esforçamos para obedecer a Jeová, e Ele sempre vai agir e cuidar de nós. Muito bom, direto ao ponto. Obrigado. Irmão Rolim? E é interessante que no parágrafo traz uma situação em que é verdade que a nossa imperfeição muitas vezes não permite que possamos ver, né, desse ângulo. Mas aqui diz que mesmo que nós percamos o emprego ou alguém que sustente a nossa família perca o emprego, Jeová vai continuar cuidando. Jeová nunca vai deixar faltar nada. Então nós precisamos sempre ver desse ponto de vista. Às vezes é difícil, as preocupações são muitas, as ansiedades são maiores ainda, mas quando nós confiamos em Jeová dessa maneira, que nada vai nos faltar, nós então vamos conseguir continuar servindo a Jeová de todo o coração. Muito bom, obrigado, Rolim. Irmão Joel? E é muito animador saber disso, né? Que Jeová está transmitindo essa confiança, né? Que pelo texto de Salmos que acabamos de ler. Aí o parágrafo fala para relembrar daquelas dificuldades que estavam no parágrafo 5, que a gente considerou, que novamente são situações que nós não temos controle. Mas o que fazer nessas circunstâncias, né? Então a resposta de Jeová é dizendo para sermos praticamente pacientes e fazer a nossa parte, que é confiar nele, né? Que é uma garantia que Jeová está dando, que ele vai agir em nosso favor no momento certo e vai nos abençoar. Obrigado, irmão Joel. Ainda a irmã Roberta? E a gente até pode tirar um grande benefício dessa situação, quando a gente não consegue mais cuidar das coisas sozinho. Por exemplo, no site saiu a experiência do irmão Alexei Ukov, ele comentando sobre como a confiança dele aumentou enquanto ele estava na prisão na Rússia. Ele disse que antes ele costumava fazer as coisas do dia a dia. Então, quebrava uma coisa, ele consertava. Precisava de alguma coisa, ele comprava. Só que quando ele foi para a prisão, não tinha mais nada que ele pudesse fazer. Aí ele diz que ele passou a entender que confiar em Jeová significa colocar tudo nas mãos dele. Então, também pode acontecer com a gente. Quando a gente tem um emprego, pode ser fácil a gente associar que a gente está conseguindo resolver as coisas. Mas quando a gente perde tudo, aí a gente passa a entender o que significa depender totalmente de Jeová. Ótima experiência, irmã Roberta. Obrigado pela sua pesquisa. Então, com esse ponto, nós concluímos agora o primeiro aspecto em que devemos ouvir a voz de Jesus, o bom pastor, por parar de ficar
excessivamente ansiosos com coisas materiais. Vamos passar agora ao segundo ponto. Parem de julgar. É o próximo subtópico. E para a leitura do parágrafo 11, antes o irmão irá ler Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2, e depois, na sequência, ele irá ler também o parágrafo. Mateus 7, 1 e 2 diz: Parem de julgar, para que não sejam julgados. Pois, com o julgamento com que julgam, vocês serão julgados, e com a medida com que medem, medirão a vocês. Jesus sabia que as pessoas são imperfeitas e que elas têm a tendência de se concentrar nos defeitos dos outros. Foi por isso que ele disse: parem de julgar. Nós nos esforçamos muito para não julgar nossos irmãos, mas, infelizmente, nem sempre conseguimos fazer isso porque somos imperfeitos. O que podemos fazer se percebermos que estamos sendo muito críticos com outras pessoas? Precisamos escutar a voz de Jesus e nos esforçar para parar de julgar. Parágrafo 11, a pergunta. De acordo com Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2, o que Jesus disse que devemos parar de fazer? E por que isso pode ser difícil? Irmão Rafael? Então, conforme lemos aqui em Mateus, capítulo 7, versículo 1, Jesus disse: parem de julgar. Então é isso que nós temos que fazer se queremos obedecer à voz dele. Mas isso é difícil. Por quê? Porque nós somos imperfeitos e a nossa tendência é se concentrar nos defeitos dos outros e não em suas qualidades. Muito bom, Rafael. Obrigado. Vamos ver o parágrafo 12? Nós podemos aprender muito se pararmos para pensar em como Jeová trata as pessoas. Ele sempre se concentra nas qualidades delas. Podemos ver isso em como ele tratou o rei Davi, um homem que cometeu pecados sérios. Ele cometeu adultério com Batseba e, ainda por cima, mandou matar o marido dela. Por causa disso, Davi e toda a sua família, inclusive suas outras esposas, acabaram sofrendo muito. Em outra ocasião, Davi fez uma coisa que Jeová não queria que ele fizesse. Davi mandou contar o número de homens que havia no exército de Israel. Isso mostrou falta de confiança em Jeová. A Bíblia não diz por que Davi fez isso, mas talvez ele tivesse muito orgulho de como seu exército era grande e confiasse demais na proteção que esse exército podia dar. Por causa disso, Jeová mandou uma pestilência que matou uns 70.000 israelitas. Se você estivesse lá quando tudo isso aconteceu, o que você pensaria de Davi? Você ia achar que ele merecia ser punido? Jeová não achou isso. Jeová levou em conta tudo o que Davi já tinha feito de bom na vida e em como ele estava arrependido. Então Jeová escolheu perdoar esses pecados graves. Davi amava muito a Jeová e queria fazer o que é certo, e Jeová sabia disso. Ainda bem que Jeová se concentra naquilo que nós temos de bom. Parágrafos 12 e 13. Como o modo de Jeová tratar Davi pode nos ajudar a parar de julgar? Irmão Juliana? Jeová sabe que a nossa tendência como seres humanos imperfeitos é julgar outros. Então imagine a situação de Davi. Davi ele foi culpado de adultério e também de assassinato, né, porque ele mandou praticamente matar o marido de Batseba. Depois, em outra ocasião, ele mandou fazer um censo que não deveria. Isso causou a morte de 70.000 israelitas. Então imagine, a punição pelo adultério era a morte. Se alguém tirasse a vida de alguém, também a lei do antigo Israel era a morte. Então, do ponto de vista humano, o julgamento de Davi era a morte. Mas Jeová não julgou assim. Ele levou em conta tudo que Davi tinha feito e julgou de forma apropriada. Um excelente exemplo para nós pararmos de julgar. Muito obrigado, irmão Julianas. Maquila? Então, Jeová ele nos dá esse excelente exemplo, porque Jeová ele escolhe se concentrar nas qualidades das pessoas. Ele escolhe se concentrar no que nós temos de bom. E uma prova disso está em 1 Reis 9:4, quando Jeová disse a Salomão que ele deveria andar de coração íntegro, com retidão,
assim como Davi tinha feito isso, né? Então, ele disse que Davi tinha feito tudo o que Jeová tinha ordenado. Apesar dos erros de Davi, então Jeová escolheu focar nas qualidades de Davi. Então, o exemplo de Jeová pode nos ajudar a realmente vermos o lado bom das pessoas. Muito bom, obrigado, Maquila. O irmão Renato? Nossa tendência imperfeita seria julgar a Davi como um homem ruim. Agora, o que 2 Samuel 24:10 disse é que o coração de Davi se encheu de remorso, e foi isso que Jeová viu. Como imperfeitos, nós não conseguimos ver o coração. Então, se nós não conseguimos ver o coração, a atitude da pessoa, nós não temos condições nenhuma de julgar ninguém. Então, Jeová, que lê os corações, ele sim é que faria esse julgamento. E no caso de Davi, mesmo tendo feito todas essas coisas horríveis, Jeová o absorveu. Então, nós aprendemos que não devemos mesmo julgar ninguém. Um excelente ponto. Obrigado, Renato. Muito bem. Vamos ver agora parágrafo 14. Se Jeová não espera que sejamos perfeitos, nós também não podemos exigir que outras pessoas sejam perfeitas. É muito fácil apontar o dedo para os defeitos dos outros, mas a pessoa que imita Jeová se esforça para estar bem com os outros, apesar de enxergar as imperfeições deles. Um diamante bruto pode não ser tão bonito e não chamar tanta atenção, mas uma pessoa que entende do assunto sabe que depois que o diamante for lapidado, ele vai ter muito valor. Nós devemos ser como Jeová e Jesus. Precisamos olhar além da aparência e ver as boas qualidades que cada pessoa tem. Parágrafo 14. O que vai nos ajudar a parar de julgar os outros? Irmão Esdras? Olhar além da aparência e se concentrar nas boas qualidades de cada um. Muito bom, Esdras. Direto ao ponto, né? Quem gostaria de comentar outros detalhes? Irmão Mariano? Eu gosto muito de um exemplo, uma ilustração do pavão. Quem vê as patas do pavão? Talvez a pessoa ache que são feias essas patas. Mas ninguém foca nas patas com essas penas, com essas cores, com essa beleza, né, desse animal. Então, da mesma forma, o que o parágrafo nos ensina é o que Jeová faz. Ele não olha os nossos defeitos. Ele olha todas as qualidades e é isso que devemos nos esforçar por fazer. É uma boa ilustração mesmo, irmão Mariano. Irmão Danilo? Aqui no parágrafo também lembra mais uma vez de como Jeová faz, né? E Jeová, ele não espera que a gente seja perfeito. Por que a gente vai esperar isso dos outros, né? E também mostra que, lembra a gente, né? Que Jeová, ele embora ele veja também as imperfeições, né? Ele não leva isso em conta, né? Então a gente também a gente acaba vendo as imperfeições de outros, né? Mas a gente precisa se esforçar para se dar bem com os nossos irmãos em especial, mesmo vendo essas coisas. Muito bom, Danilo. Excelente. Que outra ilustração também que apontou aqui o parágrafo? Graciele? O parágrafo falou de um diamante bruto, né? Ele talvez não chama muita atenção, não é tão bonito, né? Mas para quem entende, ela bate o olho e já sabe que quando lapidado ele vai ter muito valor, né? Então, essa é a visão que Jeová tem. Jeová olha para nós, ele já vê a gente como diamantes lapidados, né? Muito bom, excelente. Muito obrigado, irmãos, pelos comentários que estão dando até aqui. Comentários, às vezes, no início mais objetivos, depois compartilhando pontos adicionais, baseados nos textos, meditações, ilustrações. Realmente torna o estudo muito mais encorajador. Ajuda a aproveitar bem essa matéria e a gravar. Obrigado, continuem assim. Vamos ver agora o parágrafo 15. O que mais pode nos ajudar a não julgar e criticar as pessoas? Tente imaginar o que está acontecendo na vida da pessoa. Por exemplo, uma vez Jesus viu uma viúva pobre colocar no cofre do templo 2 moedas que valiam quase nada. Ele não ficou se perguntando:
por que ela não colocou mais? Em vez de se preocupar com quanto ela deu, Jesus se concentrou no que ela tinha no coração. Ele levou em conta as circunstâncias dela e elogiou o que ela fez. Parágrafo 15. Porque entender o que está acontecendo na vida de uma pessoa pode ajudar você a não julgá-la. Irmão José Carlos? Porque fazer isso, né, vai nos ajudar a ver o que a pessoa tem no coração, as verdadeiras motivações dela, e também vamos levar em conta a circunstância da pessoa. No final, a gente vai acabar até elogiando ela, porque ela vai estar fazendo muito esforço. Muito bom, irmão José. Excelente. O irmão Gustavo? E é justamente isso que Jesus fez, né? Aqui no texto de Lucas 21, Jesus viu ali os ricos colocando ali muito dinheiro nos cofres, mas aí quando foi no caso da viúva, ele olhou primeiro para a necessidade dela, a condição dela, e depois viu que ela estava disposta a fazer, que era colocar 2 moedas. Então Jesus não ficou julgando ela, que ela talvez deveria colocar mais dinheiro, mas ele viu a condição dela, ele viu que ela estava fazendo o melhor dela. Então, da mesma maneira, a gente também tem que fazer isso, né? Talvez nós não vamos conseguir ver a condição das pessoas, mas como o parágrafo incentivou, nós podemos tentar imaginar e valorizar o que a pessoa está fazendo. É um ótimo exercício mesmo. Obrigado, Gustavo. A irmã Graciele? E assim, é interessante que hoje a gente admira tanto a viúva, porque Cristo nos disse o contexto, né? Talvez, se ele não tivesse dito, aqueles discípulos poderiam ter julgado ela por ter colocado tão pouco, né? Então, isso nos mostra porque realmente não devemos julgar pelas aparências. Muito bom. Excelente detalhe. Parágrafo 16. A experiência de uma irmã chamada Verônica nos ajuda a entender a importância de levar em conta o que está acontecendo na vida de uma pessoa. Ela serviu numa congregação onde havia uma irmã que criava o filho sozinha. Verônica disse: parecia que eles não iam muito nas reuniões e nem na pregação. Eu não via os dois com bons olhos. Mas, uma vez, eu saí no campo com aquela irmã e ela começou a desabafar comigo sobre como era difícil criar o filho, que era autista. Ela estava fazendo o máximo para que tanto ela como o filho tivessem o necessário em sentido físico e espiritual. E, às vezes, por causa dos problemas de saúde do filho, eles acabavam assistindo a reunião em outra congregação. No final, Verônica fez o seguinte comentário: eu nunca tinha percebido como a vida dela era difícil. Agora eu tenho mais respeito e dou muito mais valor para aquela irmã e por tudo que ela faz para servir a Jeová. Parágrafo 16. Que lição podemos aprender com a experiência de Verônica? Irmã Jade? Então, de início, Verônica, ela não via aquela irmã com o filho com bons olhos, né? Porque eles eram muito irregulares nas reuniões e na pregação. Mas após trabalhar com aquela irmã no campo e ouviu como ela sofria, ali junto com seu filho que era autista, ela viu o esforço que eles tinham então ali que fazer. Então, Verônica passou a respeitar aquela irmã e elogiar, pois ela estava fazendo o seu melhor para Jeová. E era tudo o que ela podia. Então, ela passou a ver com bons olhos. Muito obrigado, irmã Jade. O irmão Marcelo? Então, olha o perigo de julgar pelas aparências. Então, se nós olharmos apenas para essa situação, dá a impressão de que a Verônica estava certa, né? Aquela publicadora talvez era irregular e não se esforçava talvez para assistir todas as reuniões e participar no campo. Mas entender o que estava acontecendo com ela fez toda a diferença. Tanto é que Verônica admite que ela começou a ver essa pessoa de forma totalmente diferente. Então temos que tomar cuidado. Por isso que Jesus falou, parem de julgar, né? Porque a nossa tendência é ver os defeitos e as falhas, não as boas qualidades. Verdade. Que desafio esse, não? E nós temos uma imagem referente aos parágrafos 11, 14 a 16, que mostra um pouquinho, né? Reflete um pouquinho dessa experiência da irmã Verônica. Quem gostaria de comentar essa imagem para nós? A irmã Roberta?
Então, a gente vê o irmão chegando atrasado na reunião, aí como esse outro irmão mais experiente olha para ele, né? Só que essa é só uma parte da vida dele. E às vezes foi só uma circunstância dali. Mas ele tem muitas outras partes que ele é um diamante para Jeová. Por exemplo, ele está dando testemunho informal, ele está ajudando uma idosa, ele está ajudando na manutenção do Salão do Reino. Então, a maioria das vezes, a gente não vai saber todas as partes da vida dos nossos irmãos. A gente vai conhecer algumas partes específicas, que eles conseguem mostrar para a gente. Então, a gente não sabe o quanto que aquela pessoa é valiosa para Jeová. Então, não está na nossa capacidade de julgar ela, porque a gente não vê o todo. Muito obrigado, irmã Roberta, por dar esses destaques da gravura. Ainda, o irmão Danilo? A gente está vendo nesses parágrafos, né, que o que vai ajudar a gente, né, é se concentrar nas qualidades e saber o máximo possível dos nossos irmãos, né? Talvez nesse caso aqui da foto, seja uma imperfeição do irmão mesmo, ele tem esse problema de não ser pontual. Mas aí entra a parte da gente ver as qualidades, né? Que é a outra parte da foto, e a gente vê ali em cima, né? Ele, mesmo estando atrasado, ele não deixou de ser um diamante, ainda é valioso. Então, a gente precisa prestar atenção no que a gente vai se concentrar. Muito bom, excelente. Obrigado, irmãos, pelos comentários. Parágrafo 17. O que podemos fazer se percebermos que julgamos alguém? Lembre que precisamos amar nossos irmãos. Além disso, podemos orar de coração para Jeová pedindo ajuda dele para pararmos de julgar. Também precisamos fazer nossa parte e nos esforçar para passar mais tempo com a pessoa que criticamos. Assim, vamos conseguir conhecer melhor a pessoa e as circunstâncias dela. Por exemplo, podemos convidá-la para trabalhar junto com a gente no campo ou para comer alguma coisa. Ao fazermos isso, estaremos imitando o exemplo de Jeová e de Jesus, nos concentrando nas qualidades da pessoa. Dessa maneira, vamos escutar a voz do nosso pastor, Jesus, que disse para pararmos de julgar. Antes da pergunta, vamos ler o texto de Tiago, capítulo 2, versículo 8? Vamos pedir a ajuda da irmã Gisele, por gentileza? Se vocês cumprem a lei régia, segundo a passagem das Escrituras, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem muito bem. Obrigado, irmã Gisele. Pergunta do 17. O que Tiago 2,8 nos diz para fazer? E como podemos fazer isso? Moesdras? Então, aqui Jeová nos diz para amar o próximo. Então, será que se a gente julgar os irmãos, será que a gente vai conseguir amar? O texto falou amar como a si mesmo. Então, nós conhecemos os nossos próprios erros, mas a gente se perdoa, a gente sabe das nossas qualidades. Por que não fazer isso com outros também? Se concentrar nas qualidades dele. Para isso, a gente precisa conhecer melhor os nossos irmãos. Muito bom, irmão Esdras. O irmão Maguetas? Então, o parágrafo deu algumas dicas de como a gente consegue fazer isso, já que nós precisamos, nos esforçar para conhecer melhor os nossos irmãos, especialmente os que pertencem a uma congregação grande, talvez agora assistindo a reunião pelo Zoom, exige um esforço ainda maior. Qual é a dica do parágrafo? Uma das dicas é trabalhar junto com a pessoa no campo. Essa é uma excelente oportunidade, pelo Zoom mesmo, de você conhecer melhor o seu irmão, entre uma ligação ou outra, ou entre uma carta ou outra, contar uma experiência. Você vai acabar conhecendo melhor o histórico dele, de quanto ele já fez para Jeová. Ou seja, quanto mais a gente conhecer o lado bom da pessoa, as qualidades dela, vai ficar mais fácil para nós amarmos esse irmão. Então, nós podemos nos esforçar em fazer isso, gastar mais tempo conhecendo os irmãos da congregação. Excelente, irmão Rafael. Uma boa dica prática. Irmão Rolim? E além disso, quanto mais tempo nós passamos com alguém, mais tempo nós conhecemos, mas pode ser que ainda assim a gente tenha dificuldade de amar aquele irmão, talvez algum defeito dele nos incomoda demais.
Então o parágrafo também diz para nós orarmos para Jeová, pedir para Jeová para que Ele nos ajude a não criticarmos, a não olharmos aquele irmão apenas com aquele defeito, né? Então quando fazemos isso, nós também conseguimos amar mais os irmãos. É uma ótima sugestão mesmo. Obrigado por lembrar desse ponto. Parágrafo 18. Assim como as ovelhas escutam a voz do seu pastor, nós escutamos a voz de Jesus. Se fizermos nosso máximo para não nos preocuparmos demais com as coisas materiais e pararmos de julgar os outros, Jeová e Jesus vão abençoar os nossos esforços. Todos nós, tanto do pequeno rebanho quanto das outras ovelhas, precisamos continuar escutando e obedecendo a voz do nosso pastor. No próximo estudo, vamos ver 2 coisas que Jesus disse que devemos fazer. Muito obrigado, irmão Denis, pela excelente leitura. Se preparou muito bem e ajudou bastante o nosso estudo. Obrigado. Pergunta do parágrafo 18. Como podemos mostrar que estamos escutando a voz do nosso pastor Jesus? Irmão Adriano? De acordo com o que a gente viu aqui, é tentar aplicar na nossa vida o que a gente aprendeu hoje, né? Não ficar excessivamente preocupado com ansiedades, coisas materiais, e também nós não julgarmos os outros. Exatamente. Obrigado, Adriano. E nós temos agora 3 perguntas para gravar bem os pontos altos desse estudo. Qual é a sua resposta? A primeira pergunta: como podemos parar de ficar tão preocupados com coisas materiais? Irmã Gisele? Então, já que é algo, uma realidade em nossa vida, a ansiedade, a preocupação, nós precisamos de muita ajuda. E qual seria? Quando mantemos o nosso foco em Jeová. Mantemos o nosso foco também no seu serviço, colocando o reino em primeiro lugar e tendo a plena certeza de que Jeová proverá o que precisamos. Ele promete e Ele sabe também o que precisamos. Muito bom, irmã Gisele. Obrigado. Irmão Joel? E o que pode reforçar essa confiança é que está lá em Mateus capítulo 6, versículo do 26 ao 30, né? Que Jeová sempre cumpre o que promete, que Ele cuida dos pássaros, cuida das flores, então também podemos ter certeza que Ele vai cuidar de nós. Uma boa garantia mesmo. Segunda pergunta: o que pode nos ajudar a parar de julgar os outros? Maquila? É imitarmos a Jeová e realmente nos concentrarmos nas boas qualidades. E algo que nós aprendemos hoje, que é muito importante, é nós procurarmos conhecer melhor ali os nossos irmãos, nos aproximarmos dele, porque quando nós levamos em conta o que está acontecendo na vida da pessoa, com certeza nós vamos conseguir ver melhor as qualidades dela e isso vai nos ajudar a parar de julgar. Obrigado, Maquila. Ainda irmão David? E nós aprendemos também que Jeová ele foi muito misericordioso no caso de Davi. Jeová não quis perfeição da parte dele, então não deveríamos nós querer perfeição da parte dos nossos irmãos também. Obrigado, irmão David. E a última pergunta, assim, bem pessoal, né? Pode ficar à vontade para comentar. Como este estudo te ajudou e o que você gostaria de aplicar na vida? Irmão Gustavo? Na questão de não julgar outros, eu vi a importância de que o esforço tem que ser meu, né? Às vezes, realmente, a pessoa pode ter algum problema, algum defeito, mas é eu que tenho que fazer a minha parte em tentar conhecer a condição da pessoa, o que ela está passando. E se eu não conseguir ver isso, eu tento imaginar. E se não for possível nem mesmo isso, eu oro a Jeová para pedir ajuda. Bons pontos, bons alvos. O irmão Danilo? Sim, nesses 2 pontos para me ajudar em visitas de pastoreio, né? Os irmãos na congregação, pensar tanto nesses textos que a gente viu, de como Jeová ajuda a gente mesmo em momentos difíceis, que a gente fica preocupado, que a gente viu, né? São várias situações que levam a gente a ficar preocupado com as coisas materiais, mas a gente viu como Jeová está disposto a ajudar e também com relação a conhecer bem as necessidades dos irmãos para poder ajudar eles, né? Em vez de já julgá-los. Muito obrigado, Danilo. Esse é um bom alvo, né? Usar para o pastoreio. Irmão Mariano? Com relação a que Jeová vai nos cuidar, eu gostei do parágrafo 7, que diz que quando Pedro saiu do barco,
Ele não duvidava de que ia caminhar, né? Então, quando a gente está bem, não temos problemas econômicos, talvez a gente não duvida de que Jeová vai nos cuidar. Mas é quando começa a tempestade, problemas econômicos, que devemos manter o foco. Então, gostei desse ponto. E com relação a não julgar os outros, pensei em cuidar as emoções, os sentimentos. Quando somos afetados, é mais fácil a gente julgar outros, né? Então, focar nesses 2 pontos. Obrigado, meu Mariano. Excelente. Irmã Roberta? No que falou de Pedro, eu também pensei que isso pode me ajudar muito a controlar a minha ansiedade. Porque se eu ficar focada em olhar para as coisas de Jeová, eu vou ficar bem. Eu não posso deixar os meus pensamentos, minhas ansiedades tomarem conta de mim, né? Que foi o que aconteceu com Pedro. Ficar olhando muito para o lado, para as coisas que estão andando de errado na minha vida. Eu preciso ir além, deixar os problemas, eles vão estar lá, eles não vão sair. Mas focar na solução do reino, para poder me ajudar a ficar mais tranquila. Muito obrigado, irmã Roberta. E o irmão Rafael? Também pensei em melhorar a qualidade das minhas orações. Porque como nós precisamos nos manter focados em Jeová para ficar menos ansiosos, nós vimos no parágrafo 8, o texto de Filipenses 4, 6 e 7, que o melhor remédio para a ansiedade é a oração com súplicas e agradecimentos. Então, nessas orações, quando eu agradecer a Jeová pelas coisas boas que Ele já fez por mim e está fazendo, eu consigo equilibrar também com os problemas que eu estou passando no momento. Então, com certeza, isso vai me ajudar a continuar focado em Jeová e aliviar a ansiedade. Muito bom. Muito obrigado a todos os irmãos e irmãs pelos excelentes comentários, nos ajudaram a alcançar o objetivo desse estudo, que é saber como colocar em prática 2 palavras muito importantes de Jesus. Parar de ficar excessivamente ansiosos com coisas materiais e parar de julgar outros. E os comentários ajudaram bastante a gente a fortalecer essa determinação. Também foi muito bom ver tantos textos bíblicos que nos consolaram e nos ajudaram a colocar também na mente ponto em que podemos aplicar no nosso dia a dia e ainda fazer a nossa vida ficar mais feliz. Nós ficamos muito felizes com toda a ajuda dada a esse estudo, também a colaboração com a leitura e os irmãos que trabalharam também com áudio, com vídeo, também os irmãos que colaboraram, né, com os microfones. Muito obrigado. E agora, para nós concluirmos a nossa reunião de um modo alegre, nós convidamos todos a cantar juntos o cântico de número 101. O cântico de número 101 tem o tema Servimos a Jeová em união. E após o cântico, nós convidamos nosso irmão orador, José Carlos, para nos representar em oração.